Estamos chegando com mais uma edição do nosso Conversando Agro, sempre aqui na TV Minuano, sábados, 10h30 da manhã, representação domingo às 10h30 da manhã, nesse que é um programa com a coprodução da AgroEffective. Lembrando para vocês, como eu disse, todos sábados, domingos, o programa sempre trazendo um tema importante do setor agropecuário gaúcho e brasileiro. E hoje nós vamos falar de uma das principais culturas do nosso estado, uma das principais culturas do Rio Grande do Sul, que é a cultura do milho. Como é que está a produção, cenário de preços e também as alternativas para essa cultura. Para isso, eu recebo aqui o presidente da Apromilho do Rio Grande do Sul, Ricardo Meneghetti, e também o Jefferson Camozato, vice-diretor da Farsul e também coordenador aí da Comissão do Milho. Antes de a gente conversar com eles, um assunto sempre importante aqui no nosso programa é a previsão do tempo para a próxima semana. Chega com a gente, Rejane Costa. A previsão do tempo indica semana marcada por instabilidade em boa parte do Rio Grande do Sul, com a passagem de uma frente fria. No sábado, a chuva avança para a metade norte, com possibilidade de volumes fracos a moderados e pontos isolados de maior intensidade. Entre domingo e segunda-feira, a circulação de umidade mantém o tempo instável, especialmente nas regiões norte e oeste. Na terça e na quarta-feira, o tempo volta a ficar mais firme, com chance de chuva fraca apenas em áreas isoladas do litoral. As temperaturas caem até sábado e voltam a subir de forma gradual a partir de domingo. Os acumulados de chuva podem variar de 5 a 100 milímetros ao longo da semana, com volumes próximos dos 100 milímetros em áreas do norte do estado. Essa é a previsão do tempo para a próxima semana aqui no Rio Grande do Sul e a gente já vai começar a nossa conversa aqui com o presidente da Apromilho, o Ricardo Meneghetti. Ricardo, prazer tê-lo aqui conosco no programa. Obrigado pela disponibilidade. Já encaminhando um primeiro questionamento, que é como é que vocês estão vendo aí, na lógica do produtor, a produção dessa safra de milho no Rio Grande do Sul nessa temporada? Olá, Nestor. É um prazer também estar falando contigo e com todos os produtores que nos ouvem nesse momento, tratando dessa cultura que é realmente uma das mais importantes do mundo, né? Nós, no Rio Grande do Sul, vimos há algum tempo já tendo algum problema com a produção de milho no Rio Grande do Sul, enfrentando alguns problemas com o clima, né? Mas a gente vem, nos últimos anos, enxergando que o milho tem deixado realmente uma margem de lucro que incentiva a produção desse cereal, né? E eu sempre digo que o produtor do milho é o mesmo produtor de soja. Ele vai produzir aquele grão que lhe der maior retorno, né? A importância é incontestável do milho, mas realmente, se não der um retorno financeiro, o agricultor acaba por optar por outros investimentos, por uma produção de um outro grão, mas nos últimos anos, inclusive, o milho tem nos deixado uma margem maior de lucro e isso tem incentivado um pouco mais ao produtor gaúcho investir nesse cereal. É um cereal que o Rio Grande do Sul necessita muito. Nós não conseguimos ainda, há muito tempo, não conseguimos atingir a produção necessária para o consumo do Rio Grande do Sul, e a gente vem batalhando, juntamente com a Secretaria da Agricultura e o Governo do Estado, a Farsul, em implementar cada vez mais uma proposição, né, que incentive o produtor a investir no milho. Ultimamente, temos visto isso, temos aumentado a área, muito pouco, mas temos aumentado a área. Isso já é, nos últimos anos, uma inversão de vetores. Nós sempre estamos diminuindo a área, agora estamos voltando a aumentar a área de milho. Isso é importante para o Estado. Muito bem, passando agora a palavra para o Jefferson também. Muito obrigado, já agradecendo a disponibilidade, prazer estar conversando contigo aqui conosco. E também encaminhando, né, como é que na visão de vocês, da Farsul, estão vendo também todo esse cenário aí da produção de milho no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Nestor, Ricardo, tudo bem com vocês? Assim, nós temos uma área plantada no Rio Grande do Sul em torno de 785 mil hectares.
tá? E a gente teria uma expectativa de uma colheita aí, agora complementando o que o Ricardo falou, de 5,8 milhões de toneladas, sendo que para o nosso consumo do estado nós precisamos de 6,5 milhões de toneladas. Então, esse milho é complementado com milho que vem do Mato Grosso, principalmente do Mato Grosso, porque o Brasil todo planta milho, né? E a gente, pelo que eu vejo, vai continuar nesse déficit, porque a expectativa de uma colheita de 123 sacos de hectares, eu vejo pela própria lavoura da minha família. O primeiro milho que a gente colheu, que plantou no cedo, a gente pegou aquela pequena estiagem do fim de novembro e começo de dezembro, e esse primeiro milho a gente começou a colher e está dentro dessa expectativa dos 123, de 120, vai a 135 conforme a baixada, e é isso aí. Mas em compensação, o milho plantado mais tarde, tem pessoal que já está colhendo 180, está colhendo 200, 220 hectares. Então, na média, com a estiagem, a região central, acho que a colheita deles também vai ser muito pequena, uma média de 80 sacos por hectare, e o que vai ser colhido na região norte e nordeste do estado vai compensar. Eu acho que a gente fica na mesmo patamar no índice de colheita do ano passado, nessa média de 123 sacos por hectare. E, então, esses são números que a gente coloca, a gente não tem uma noção exata hoje, porque a gente deve estar no meio da colheita, porque a região lá do oeste do estado começa a colher antes, a gente aqui no norte e no nordeste começa a colher depois, então a gente não tem números exatos para passar para ti hoje. Mas a expectativa é que a gente, se conseguir manter esses 123 sacos por hectares, eu acho que a gente está indo dentro da expectativa, sabendo que tem muitos produtores que a colheita deles não vai pagar o custo, entende? Porque tem lavouras aí com custo de 92 sacos por hectare, que a gente escuta falar, lavouras de custo de 85 sacos por hectare. Então, esses que colherem abaixo disso, com certeza não pagarão o custo da sua lavoura, o que é um problema muito sério para o agricultor, que já vem vindo dessas 4 secas aí, e está totalmente descapitalizado. Muito bem, a gente agora vai fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa para trazer também um assunto importante para o produtor de milho, que são as cotações agropecuárias, não só do milho, mas também de outras culturas e criações. E quem vai trazer para nós agora é novamente ela, Rejane Costa. Arroz em casca, preço médio de R$ 52,51 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 129,33 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 59,34 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 115 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 55,14 a saca de 60 quilos. Boi para abate, preço médio de R$ 11,33 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,18 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 13,07 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,38 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 9,96 o quilo vivo. Esses os números das cotações agropecuárias no Rio Grande do Sul, e é justamente sobre números, preços, cotações que eu vou voltar agora com os nossos convidados aqui, iniciando pelo presidente Ricardo, falando justamente disso, né? A gente vê diversas culturas que estão aí com as suas dificuldades de preço. Como é que também está esse cenário no milho? Também ela tem tido essas culturas, tem tido esses problemas em relação ao valor do produto pago ao produtor, como o próprio Jefferson falou, né, a questão de cobrir custos também é muito importante, que essa cotação sempre esteja dentro de um patamar ideal. Sim, realmente, ultimamente, como disse o Jefferson, já nós temos tido algumas dificuldades na produção. Tivemos um momento em que o valor do milho
subiu, pegou aquela mesma onda da soja, que teve a soja mais elevado valor, o milho também foi assim. Ultimamente, as primeiras comercializações de milho que nós estamos tendo aí estão na faixa dos 58 a 60 reais para o produtor, né? Isso realmente é um valor bem aquém daquilo que o produtor esperava ter com o seu produto, mas achamos que daqui um pouco mais, daqui mais uns 30 a 60 dias, nós devemos ter uma movimentação com relação a valores de milho, visto que nós estamos enxergando na produção do Centro-Oeste, da safrinha do Centro-Oeste, nós estamos enxergando uma certa dificuldade de complementar o plantio dessa safrinha, né? Ontem escutava ainda uns especialistas falando que dos 17 milhões de hectares de safrinha de milho no Centro-Oeste ainda existem, segundo a Conab, uma coisa em torno de 6 milhões e meio a 7 milhões de hectares a serem plantados. E a data base, a data final de plantio dessa safrinha, ela terminou agora, final de fevereiro, a data ideal do plantio de safrinha. Então, tudo que se plantar de agora em diante vai correr um determinado risco climático, né, que acontece sempre no Mato Grosso, e isso pode vir a estimular, vamos dizer assim, a valorização do produto aqui no Rio Grande do Sul. Algumas entidades que trabalham com commodities têm falado em uma área menor que falta plantar ainda, em torno de 3 milhões e meio a 4 milhões de hectares. Mas, para quem planta 785 mil hectares como nós, faltando ainda plantar 4 milhões de hectares, é uma área bem considerável e que vai fazer uma determinada diferença na economia do centro do país, né? E, por tabela, vai acabar refletindo aqui no Rio Grande do Sul, visto que praticamente todo o milho da safrinha no Centro-Oeste fica por lá mesmo, já que nós temos lá, de números de 2024, vamos dizer assim, nós tínhamos 29 unidades de processamento de milho naquela região. Então, o etanol de milho está sendo muito usado, muito utilizado, e esse milho está servindo para isso. Então, muito dificilmente esse milho deve vir aqui para o estado, e se vier para cá, ele vai vir a um preço majorado, e isso, para o produtor do milho no Rio Grande do Sul, vai ser um incentivo, vamos dizer assim. Então, acredito que se o produtor tiver condições de segurar um pouco o seu milho, tiver condições de guardar um pouco o seu milho, daqui uns 60 dias, 40, 60 dias, podemos ter alguma novidade com relação a preços, né? E é isso que realmente incentiva o produtor a continuar produzindo milho, né? Muito bem, agora passando também para o Jefferson, também um pouco sobre essa questão de preço, como é que vocês estão vendo também. Sabe que a Farsul muitas vezes também atua politicamente em relação a questões como essa. O presidente Ricardo já falou, né, que a expectativa é de uma melhora nos preços, mas sempre também ficar de olho nesse radar em relação a esses valores, especialmente, como falaste antes, custo de produção, que é algo que pega muito ao produtor. Nestor, justamente, o que o Ricardo falou, que eu tinha anotado aqui. A gente vai ter um déficit de 1.300.000 toneladas de milho, tá? Tudo também depende da nossa capacidade, eu já vou complementar, de conseguir armazenar esse milho. Tu sabe, milho é utilizado alimentação humana, alimentação animal, fabricação de álcool, fabricação de ração. Então, assim, o milho faz parte da cadeia alimentar, da proteína alimentar. Então, na verdade, o milho faz parte da nossa vida. E também depende de consumo, do preço que esse milho moído, essa farinha, chega para o consumidor. Então, é de aguardar, vamos esperar, mas eu acho que a tendência também é de aumentar por causa desse déficit que nós temos, desse 1.300.000 toneladas, e em razão da questão da safrinha. E é da natureza do milho dar esse aumento sempre
após a colheita toda. Então, vamos esperar. Eu também acredito que o preço vai melhorar. E milho é uma coisa assim, um ano a gente ganha, um ano empata, um ano perde, porque vai do consumo, né? Mas eu acredito aí com as novas tecnologias, inovações aí que estão vindo desse pessoal que quer produzir etanol, de folha verde e tal, nós temos mais um local para nós vendermos esse milho, para colocar esse milho colhido, então eu acho que as coisas vão aumentando e vão se ajustando com o tempo. Muito bem, mais uma pequena interrupção agora para trazer as notícias da semana no agro. Estamos com ele, Arthur Chagas, vem com essas informações. Fedrarroz e Farsul apresentaram medidas para enfrentar a crise do arroz. As propostas incluem ajustes tributários, alongamento de dívidas e redução de área plantada. As entidades dizem que o setor segue pressionado por super safra, juros altos e mercado internacional. O preço do leite voltou a gerar queixas entre produtores no Rio Grande do Sul. A Gadolando relata redução de 10 a 20 centavos por litro, mesmo com indicações de estabilidade no mercado. Segundo a entidade, o cenário agrava a situação financeira dos criadores após seca e enchentes. Os registros da ovinocultura fecharam 2025 em alta. Segundo os dados da Arco, as inscrições de animais cresceram 5% e as transferências avançaram 6,5% em relação ao ano anterior. Valorizações da lã, carne e derivados do leite sustentam esse movimento. Os remates oficiais da BHB fecharam 2025 com alta nas médias de preços. A raça Hereford registrou crescimento de 115% na média de fêmeas. Conforme a entidade, o resultado reflete critérios técnicos, genéticos e o mercado aquecido da carne. O Soybean Tour da Illicit Plant realizou roteiro técnico em Mato Grosso para avaliar lavouras de soja. As visitas apontaram plantas com boa estrutura e sustentação produtiva, mesmo com as oscilações climáticas na safra. Segundo os especialistas, a leitura comparativa das áreas ajuda a entender o impacto do manejo. A produção brasileira de azeite de oliva deve ter em 2026 a maior safra da história, segundo o Ibroliva. A expectativa é superar os 640 mil litros registrados em 2023. Clima favorável e pesquisa sustentam a projeção. A produção brasileira de noz pecan deve se recuperar em 2026 com volume de até 7 mil toneladas. Segundo o IBPECAM, a alta é impulsionada pela carga de frutos e pela entrada de novas áreas. A entidade avalia que a demanda externa pode sustentar preços, mesmo com safra maior. A égua Marconi Tatuagem foi eleita grande campeã da 21ª Mancha Crioula realizada em Guaíba. Organizado pela Trajano Silva Remates, o evento consagrou o bicampeonato da égua de criatório catarinense. A programação reuniu cerca de 50 animais manchados e teve julgamentos, remates e atrações ao público. Essas notícias da semana no agro, os principais fatos que ocorreram na semana, e a gente volta falando sobre um assunto que a gente falou, já antecipou no bloco anterior, que é os usos alternativos, especialmente a questão dos combustíveis. Eu volto aqui com o presidente Ricardo, primeiramente. Como é que se vê também essas alternativas, inclusive para assim, intensificar esse plantio, se buscar também novos mercados, novas receitas? Realmente a população em si, que não vive no meio rural, a população urbana, ela tem um desconhecimento com relação à utilização tanto de soja quanto de milho, acha que ela tem uma função só, mas na realidade, hoje nós estamos produzindo, assim como os Estados Unidos há muitos anos produz, etanol de milho, né? E é combustível verde, e isso é uma coisa que tem dado, vamos dizer assim, tem sido estimulada cada vez mais pelos governos, até por questões de poluição e tal, aquecimento global. Então, esse combustível verde tem estado muito vamos dizer assim, em voga, né? E isso faz com que a gente tenha, vamos dizer, mais uma possibilidade de colocação dos combustíveis, do milho, né, dessa lavoura de milho que a gente planta, não só para a produção de proteína animal, mas também para esse combustível verde. E o Brasil tem se notabilizado por isso. Na região centro-oeste, nós temos, como disse anteriormente,
mais de 29 empresas já fazendo esse tipo de procedimento, né? A produção de etanol de milho tem aumentado cada vez mais. A perspectiva é que a gente vá num crescimento de 20% ao ano, né? Safra 2024-25, nós produzimos no Brasil cerca de 8,5 bilhões de litros de etanol, e a perspectiva para essa safra agora, 25-26, é em torno de 10 bilhões e alguma coisa. Então, realmente ela está sendo, vamos dizer assim, está sendo aquecido no país, e é mais um concorrente, vamos dizer assim, a procurar o nosso milho, né? O nosso produto. E isso me diz que a gente tem a tendência de valorizar mais esse produto. Então, nós ultimamente no Rio Grande do Sul, nós temos tido empresas já se colocando no mercado, né? Nós temos em Passo Fundo ali, já sendo feita uma empresa, sendo construída uma empresa de processamento de milho, a B8, se não me engano, né? E já em Santiago, uma outra empresa de etanol de cereais, né? Que também tem possibilidade de esmagamento de milho. Então, é um consumidor de milho a mais no estado, o que vem estimular o produtor, dando a ele uma garantia de que ele vai ter colocação para esse produto, e que, devido à concorrência da procura desse produto, as tendências são de que se estabeleça um preço médio de milho condizente com o custo, e que a gente consiga fazer a lavoura e ter lucratividade com isso. Então, realmente, hoje, o maior foco do milho da safrinha, vamos dizer assim, para a produção de energia, produção de etanol. E os seus resíduos, então, para a ração animal. Então, acho que as perspectivas para o Rio Grande do Sul são muito interessantes. Tem outras empresas já estudando para se instalarem no estado do Rio Grande do Sul, e isso vai fazer com que se estimule cada vez mais a produção, e colabora também para que a gente consiga atingir um patamar que não precisemos estar importando milho de outros estados e outros países para o fornecimento aqui da nossa demanda, para cumprirmos com a nossa demanda de milho, que é grande, né? Mas que exige, vamos dizer assim, qualidade. E nós temos isso. O milho primeira safra é o milho do Rio Grande do Sul, e é um milho de muito boa qualidade. Então, vamos caminhando cada vez mais na perspectiva de voltando a ter aquela área de milho que nós tínhamos há alguns anos atrás, que chegamos a ter 1,5 milhão de hectares de milho plantado. Então, nós estamos caminhando para isso, e ele dando esse retorno, o produtor investindo em irrigação, que é extremamente importante, vamos ter estabilidade de produção, e vamos ter seguramente um retorno financeiro, que é o que todos nós procuramos. Passo a palavra agora também para o Jefferson, para a gente debater essa questão desses usos alternativos, como é que também ele vê essas possibilidades para o produtor de milho. Nestor, quando a gente fala em milho no meio urbano, a primeira coisa que vem é milho verde, polenta, picolé de milho, pamonha, certo? É isso que as pessoas têm ideia do milho. Mas o milho é muito mais, e foi o que se viu também agora na abertura da colheita do milho lá em São Borja. Já vou entrando num outro assunto, aonde a tecnologia foi apresentada pela Emater, incorporando nitrogênio, ou seja, ureia, diretamente no solo, na plantação daquele milho, dando ótimos resultados. Estão aí, a Emater tem os números para passar. Então, tudo isso para se chegar nesse melhoramento, para diversificar a venda desse produto. Então, existem vários tipos de milho. Existe o milho para consumo, milho animal, tudo é milho, mas cada um dirigido para alguma coisa. Existe o milho especializado
só para fazer silagem. Então, assim, ó, a oportunidade de abrir negócios novos, tecnologias novas é interessante, porque o produtor de milho, nós temos que parabenizar ele por duas coisas. Uma, ele é um bom produtor. E o produtor de milho, ele é um homem de muita tecnologia e capricho, tá? Então, aonde tu vê uma lavoura de milho, ele quer o resultado, ele quer trabalhar, ele quer inovar, ele quer colocar tecnologias justamente para acompanhar esse crescimento da demanda. Então, qualquer lavoura de milho que a gente vê, uma lavoura de milho bem feita, é feita com capricho, é feita com carinho, tem muita tecnologia, e o resultado a gente depende exatamente da chuva. Tanto é que a cidade de São Borja é a cidade que mais tem milho irrigado no município, tem maior área de milho irrigado do Rio Grande do Sul, certo? A gente vai vendo, a gente vai aprendendo, depois vem outros municípios. Agora a gente vai para a abertura do milho da próxima safra para o município de Santo Ângelo, na qual já ficou decidido que a gente vai mostrar realmente o milho que vai ser colhido. Se ele tiver um milho de 100 sacos por hectare, de 200 sacos por hectare, de 60 sacos por hectare, conforme as condições climáticas que a gente falou antes, a gente vai apresentar isso. Mas tenha certeza que o Ricardo está certo, o consumo de milho eu acho que aumenta, a produtividade aumenta para o futuro, e as novas áreas de venda, as novas opções de comercialização do milho realmente ajudam muito o produtor rural. Antes de a gente fechar aqui para as nossas considerações finais e agradecimentos, ainda tem informação aqui para você. Ieda Risco vai trazer para nós a agenda do agro dos eventos da próxima semana. A 36ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas será realizada entre 24 e 26 de fevereiro. O evento ocorre na Embrapa, em Capão do Leão, no Rio Grande do Sul. A programação vai debater o cenário da orizicultura e as perspectivas de mercado. A Expo Agro Cotricampo será realizada entre 25 e 28 de fevereiro no campo experimental da cooperativa em Campo Novo. A 10ª edição inclui dias de campo, arena de bovinos, concursos leiteiros, fórum técnico e ações de inovação no agro. Esses os eventos agropecuários da semana, e aqui rapidamente com os nossos convidados aqui para despedida. Primeiramente, o presidente da Promilho, Ricardo Meneghetti, agradecer a tua participação e uma consideração final rápida, 30 segundinhos para nós. Muito obrigado. Obrigado, Nestor, obrigado ao Jefferson por nos fazer companhia. É sempre bom nós estarmos conversando com os produtores, né, esclarecendo, e dizer que, em termos de tecnologia, em 1 grão de milho, nós temos embutido muito mais tecnologia do que num telefone celular. E a gente não se dá conta disso, né? Então, a cultura do milho é uma cultura que precisa ter um produtor eficiente. E isso o Rio Grande do Sul sabe. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que para o produtor tenha calma, acho que os preços vão evoluir e nós vamos continuar tendo um bom rendimento com o milho. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade, Nestor. Eu que agradeço, e também agora para o Jefferson Camusato, diretor da Farsul, também agradecendo desde já essa participação. Obrigado pela disponibilidade também. Rapidamente, aí, 30 segundinhos, consideração final. Muito obrigado. Nestor, quero agradecer a oportunidade aí. Realmente, eu fui indicado pela Farsul para fazer parte da Câmara Setorial do Milho, na qual depois, através dos membros, fui como coordenador da Câmara, e realmente faz 1 ano que estou nessa missão e estou aprendendo muito de milho, porque eu sempre mexo com as pessoas. O que eu sabia de milho no começo da minha vida, antes de eu e do meu irmão assumir e começar a lavoura aí com a nossa família, era comer milho verde, tá? Mas o milho é muito mais. O milho é alimento, o milho é ração, o milho é carne, o milho é aves, o milho é suínos,
tá? Então, o milho faz parte de toda a cadeia alimentar humana, então é importante e, com certeza, acho que é o cereal mais produzido no Brasil todo e a todo tempo no Brasil tem milho sendo plantado. Agradeço a oportunidade, mando um abraço a todos os produtores que nos ouvirem e sempre dizendo que a Farsul está de portas abertas, quem precisar, ligue, esteja lá, vá nos visitar, converse conosco. Obrigado, então, Ricardo. Obrigado ao Jefferson e obrigado a você que esteve conosco aqui em mais um Conversando Agro. Lembrando, sempre sábados, 10h30 da manhã, reapresentação domingos, 10h30 da manhã. E confere também na TV Minuano, redes sociais, toda a diversidade da programação. E nas redes sociais da AgroEffective, a produtora, coprodutora deste programa, também muita informação sobre o agro, cortes desses nossos programas e o programa Campo e Notícia no nosso Spotify, que vai trazer direto de Não Me Toque um especial com entrevistas da Expo Direto Cotrijal. A gente vai ficando por aqui, voltamos com mais Conversando Agro para você na próxima semana. Até mais!